Tá lendo meu livro? Por quê? Então, sabe o Hagrid? Sim. Na verdade, ele é transgênero. Quê? Ele se chamava Hagrid, mas agora ele é transgênero. Tá bom. A Hermione é cadeirante. Do que você tá falando? A Hermione Granger, sabe? Na verdade, ela estava numa cadeira de rodas o tempo todo. Não tava. Eu lembro de várias vezes que você falou dela correndo e nunca mencionou sequer uma cadeira de rodas. Bom, eu só esqueci de escrever isso, mas eu quis dizer no meu coração. E como que se esquece algo assim? Ei, não me culpa. Você sabe o tanto de coisa que eu tenho que decorar pra pôr no livro? Sabe o tanto de feitiço que eu tive que escrever? Tipo, um monte. Eu não consigo lembrar de tudo. Não sei não. Ron, na verdade, é negro. Você disse que era ruivo. E o Harry tem síndrome de Down. Que? Do que você tá falando? O professor Snape era uma mãe solteira. Tá, para! Por que tá fazendo isso? Fazendo o quê? Olha, não teria problema nenhum se os personagens fossem assim desde o início, mas parece que você tá tentando mudar os fatos só pra parecer mais inclusiva e ser elogiada pela mídia. Tudo bem, desculpa, eu vou parar. Isso. Valeu. Peraí, só mais uma coisinha. O quê? Adivinha qual personagem é gay? Que? Eu disse, adivinha qual personagem é gay? Sei lá, Todos eles! Saudações, Canvetada! Eu sou o Lucas Saguista e esse é o Quartel Canvete, e vocês são muito bem-vindos ao quadro da Rádio Canvete. Neste vídeo trataremos sobre esse período marcado pela adaptação cinematográfica de consagradas obras literárias, de autores como J.R.R. Tolkien, Roald Dahl, J.K. Rowling, Rick Riordan e sabe-se lá quantos virão mais no futuro, ante a grande pedra no caminho para a legitimidade destas, o politicamente correto. Começamos essa edição com uma paródia do Guns Johnson. Inclusive, deixarei o link do vídeo original na descrição, lançado em 2018, período em que a autora começou a revelar uma série de informações contendo curiosidades sobre os personagens de seu universo, o qual já havia sido concluído. Essa série de novidades começou ainda em 2007, tendo matéria destacada no G1, que dizia: "A autora de Harry Potter revela que Dumbledore é gay." Como essa questão era alvo de muitos debates em fóruns de Harry Potter, tal declaração foi um prato cheio para os fãs, deixando muitos com uma sensação de estarem sendo representados. Contudo, tal revelação nunca foi explorada nos livros. Sequer houve algum desenvolvimento por parte da autora para que justificasse essa afirmação sobre o diretor de Hogwarts no decorrer dos 7 livros. A impressão que se tem é que a autora passou a reconstruir sua obra após a conclusão da mesma, uma vez que seu engajamento político parece ter se tornado determinante na sua macrovisão sobre o seu próprio universo bruxo. Guns Johnson não podia ter sido mais assertivo na sua paródia, não é verdade? Em 2015, voltamos a mais uma revelação, quando na peça de teatro Harry Potter e a Criança Amaldiçoada, a atriz Madame Sweeney foi escalada para a personagem Hermione, e a partir disso, uma onda desenfreada de adaptações passou a surgir em prol da representatividade. A própria declaração de J.K., dizendo que não tinha mencionado a etnia de Hermione Granger no decorrer dos livros, entra em colisão, já que a escalação de Emma Watson se deu pelo crivo da autora. The first moment that I spoke to Emma, I just thought, oh, thank Christ. I did, because, you know, who knew who they were going to cast as Hermione? I was more worried about Hermione than anyone else. I thought, you know, are you going to get a girl and put her in glasses and then she'll, you know, because that shows she's clever? I mean, how many times have we seen that happen? She wrote me a letter and she said, "To my perfect Hermione." And to hear that from the creator of her was obviously the biggest compliment I could receive, and I knew. Essa polêmica dividiu as estruturas do fandom, deixando muitos descontentes pelo posicionamento um tanto forçado por parte da autora. A única coisa que sabemos é que a pessoa mais afetada foi a própria Noma, que teve de lidar com a polêmica servindo literalmente de para-choque. Claro, vamos deixar o passado para trás. Quem vive de passado é museu, certo? Hakuna Matata! Estamos em 2023 e temos a notícia de que Harry Potter, cuja franquia cinematográfica conquistou pessoas por cerca de 20 anos,
passará a ter uma nova adaptação pelos estúdios da Warner Bros. E adivinhem, a J.K. Rowling será a produtora da série. No site da The Wrap, a chamada reboot da série de TV Harry Potter chega ao máximo com o novo elenco, J.K. Rowling para a produção executiva. Aqui, J.K. afirma: o compromisso de Max em preservar a integridade dos meus livros é importante para mim, e estou ansiosa para fazer parte dessa nova adaptação, que permitirá um grau de profundidade e detalhes proporcionados apenas por uma série de televisão de longa duração. O que conseguimos entender dessa afirmação da autora? Bom, que se formos surpreendidos com algumas adaptações, como as que fizemos no audiodrama de Harry Potter e a Pedra Filosofal aqui no Quartel Canvete, serão os menores dos nossos problemas. Porque acredito estarmos à mercê de verdadeiras alterações, reformulações e até mesmo negações completas daquilo que nos cativou tanto em seu passado glorioso. Porque, sejamos francos, o que ela quis dizer com preservar a integridade dos meus livros? Vejam que as maiores polêmicas geradas no universo de Harry Potter não surgiu por meio de aquisições ou omissões da visão dos diretores responsáveis pela octologia de filmes, mas sim das revelações contraditórias por parte da própria autora, que parece ter submergido tanto nessa onda de representatividade e inclusão que passou a negar a existência da própria obra. Mas será que Harry Potter é a única franquia a passar por esse tipo de situação? Claro que não. Em 2010, o diretor Chris Columbus estava adaptando a obra-prima de Rick Riordan, Percy Jackson e o Ladrão de Raios. E infelizmente essa série de filmes foi uma decadência total. Não estou falando somente da diferença abissal entre as bilheterias de Percy Jackson e o Ladrão de Raios, que foi de 224,4 milhões de dólares para os 997 milhões de dólares em relação à bilheteria de Harry Potter e as Relíquias da Morte, parte 1, lançado no cinema daquele mesmo ano, resultando numa diferença de 77,1% de lucro. Não estamos falando também que a mesma produção do primeiro filme de Percy Jackson, de 95 milhões de dólares, que mal pagou suas contas no final com uma bilheteria de 224,4 milhões, não chegou perto da maior calamidade dos cinemas e rendeu cerca de 74,42% de lucro, já que custou somente 250 milhões de dólares para 997 milhões de lucro. Realmente não tinha como a Fox apostar em Percy Jackson, uma vez que este estaria à sombra do gigante Harry Potter. Logo, a tentativa de lançar a franquia do tio Rick para as telonas foi um fracasso tão grande quanto a Disney em seu intento com Planeta do Tesouro, 2004, animação maravilhosa, que foi destroçada pela Câmara Secreta, lançada naquele mesmo ano. Mas acalmem seus corações, não quero deixá-los para sempre em suas contas infindáveis de regras de 3, porque não é esse o foco desse vídeo. Quando me refiro ao fracasso cinematográfico de Percy Jackson, estou falando das mudanças bizarras que culminou em outra coisa que parecia Percy Jackson. Lembrava Percy Jackson, mas nem de longe era Percy Jackson. Peguemos para ilustrar o icônico garoto bode, Groover. Não estou falando da mudança de etnia de Groover somente, mas lembremos que no livro, Groover foi descrito por tendo cabelo castanho cacheado. Ainda sob Groover é dito, ele era magrelo, chorava quando ficava frustrado, devia ter repetido o ano muitas vezes, porque era o único do 7º ano que tinha espinhas e uma barba rala começando a nascer no queixo. Porém, Chris Columbus achou razoável ignorar isso e colocar o ator Brandon Jackson para interpretar o braço direito do Cabeça de Alga. Também achou razoável ignorar que o protagonista devia ter 12 anos e ser hiperativo, porque acabou preferindo, no lugar, um adolescente de 17 anos cuja hiperatividade sequer é explorada no decorrer do filme. E por que se ater ao enredo é tão importante? Por que não procurar inovar tudo e deixar o conteúdo original de lado? Porque a história do Ladrão de Raios é contada por um pré-adolescente de 12 anos, que possui decisões de um garoto de 12 anos, cuja história se desdobra de acordo com as desventuras de um garoto de 12 anos.
Fazer esse recorte, ignorando que o protagonista, que deveria ser 5 anos mais velho no papel de alguém muito mais jovem para tentar encaixá-lo nas atitudes de um pré-adolescente imprudente, fez do filme muito inconsistente e deplorável. É como se a fórmula que fez a pentalogia original de Percy Jackson e os Olimpianos, ainda em 2010, não funcionasse mais para aquela época. É muito estranho se referir a 2010 como época, mas segue. E precisasse ser corrigido, como se estivesse errado desde o princípio. E isso levanta a reflexão: seria a obra imperfeita ou a visão projetada e congestionada de um condicionamento ideológico temporal desassociado de fidelidade para o conceito original estaria fora de controle? Faria sentido desrespeitar, negar e reformular a visão do autor sobre seu universo para moldá-lo a fim de contentar um viés político e ideológico? Faria algum sentido? Estaria o politicamente correto podando a fantasia e a paixão da literatura em sua busca incansável pela utópica perfeição? E agora a Disney Plus também está trazendo seus pitacos. E teremos Leah Jeffreys como Annabeth Chase. E me resguardarei de comentários a partir daqui. Só sei que não teremos a filha de Athena loira com os olhos cinzentos como nos livros. Paciência, é em prol da representatividade e tal. Segue. O fato é que essa representatividade, que ganha sinergia com o politicamente correto, está se demonstrando nociva e desastrosa para produções midiáticas baseadas em literatura, já que em sua desconstrução do mal existente nas histórias faz com que a visão do autor sobre o período em que estava encaixado se torne algo remoto, distante e desconexo. Vejamos um dos maiores autores britânicos de literatura infanto-juvenil, Roald Dahl, de 1916 a 1990. Autor de clássicos como A Fantástica Fábrica de Chocolates, Matilda, Os Mimpins, As Bruxas, entre tantas outras obras de igual importância. Está sofrendo não só em suas adaptações cinematográficas com o politicamente correto, que entra como uma navalha para ceifar parte da inspiração do criador, mas também está agora recebendo censura diretamente em seus escritos originais. É isso mesmo. Segundo o jornal The Telegraph, linguagens comuns recorrentes encontradas em suas histórias, que mencionavam peso, saúde mental, violência, gênero e raça, sofrerão substituições e omissões, a fim de adequá-las às exigências do novo protocolo de condicionamento comportamental ideológico político, vulgo politicamente correto. Pergunto-me se as crianças de hoje em dia estão tão despreparadas para o certo e o errado, e como escolher algum desses lados trará consequências que precisam de adultos para poupá-las desse mal chamado de vida. Se concordarmos com essa pressuposição, então precisamos revolucionar radicalmente o sistema de ensino atual, porque falhamos em algum dado momento do processo de evolução, já que as nossas crianças perderam o senso de justiça, segundo esse cuidado exagerado e superprotetor. E voltamos para a máxima. Obras como Matilda, A Fantástica Fábrica de Chocolates ou A Convenção das Bruxas seriam obras imperfeitas, portanto, para precisarem de tantos ajustes, de tantas mudanças, de tantas negações à visão do autor? Será que essas mudanças exprimem de alguma forma a maneira como o autor queria representar o mundo em suas histórias? Como ficaria a literatura se esta tivesse que se render à censura de tempos tão estreitos? Espero que nessa caça às bruxas pela emancipação do retrógrado e ultrapassado não acabe alterando a designação dos judeus, descritos na Bíblia como aqueles que crucificaram a Cristo, por outra significação menos ofensiva. Infelizmente, aquilo que George Orwell tanto temia em sua magnum opus 1984, o Ministério da Verdade parece estar surgindo para modificar a história passada, de modo a deixá-la de acordo com a vontade do poder. É irônico pensar que o duplo pensar de Orwell se tornaria a gênese dessas varreduras semânticas e fogueiras pacificadoras. Eu poderia usar o Holocausto, porque a etimologia me permite, mas não quero aparecer no limbo dos cancelados ao lado do Monarca e do Arthur. Ou será que não? De qualquer forma, independentemente da mudança de valores geracionais
ou dos números tão questionados pelo Pequeno Príncipe que fazem empresários apostarem em sonhos ou descontinuá-los de acordo com os lucros gerados, nada muda que a compactação das inspirações artísticas de mentes brilhantes não deveria estar sendo alvo de tamanho retrocesso. Imaginem como alguém que dedicou sua vida inteira à produção de seu universo, como J.R.R. Tolkien, se sentiria vendo sua mensagem distorcida pela visão atual demonstrada em Anéis do Poder. Não é novidade, porque é uma afirmação do próprio professor Tolkien que Galadriel é a representação da própria Virgem Maria. Assim como não é novidade que a própria obra é inspirada numa visão cristã, e não uma personagem representada pela atriz Morfydd Clark, que não evoca qualidades para a afabilidade, feminilidade e a altivez características da personagem Galadriel. A própria magia da Terra-média é algo sutil, muito mais explorada através de cenas como a mera presença de Gandalf, fazendo a coragem se acender no coração dos soldados de Gondor, do que uma chuva de efeitos visuais que destoam completamente da visão deixada pelo autor de sua própria obra. A presença e a força do feminino na literatura de Tolkien se faz atuante não a partir do uso excessivo da força, de frases de efeitos e... detesto usar terminologias desse cunho, mas não tenho como evitar isso nesse caso. Lacrações. Não. Galadriel, quando inserida na história, oferece a comitiva, descanso, conforto e cura, como uma mãe amorosa faria ao receber seus filhos. E mesmo não tendo partido com a comitiva do Anel em sua jornada, Galadriel se fez presente através do simbolismo deixado em seus presentes, que seriam essenciais para a derrocada de Sauron. Porém, pelo visto, a visão do Criador de todo esse universo tão ricamente construído no decorrer de anos de trabalho parece estar incompleta. Afinal, estão revolucionando a Segunda Era da Terra-média. Porque falar mudanças seria até um elogio. A revolução é tanta que um personagem como Gandalf, que só viria a aparecer no ano 1000 da Terceira Era do Sol, já foi inserido logo de cara. E não foi através dos Portos Cinzentos, pelo mar. Enfim, entende-se que estamos vivendo um Ministério da Verdade, tal qual como na obra de 1984, onde o politicamente correto e a representatividade são os endossamentos para fortificar discursos censuradores e taxatórios, cujo objetivo final é distorcer a mensagem dos escritos originais para adaptações. Isso quando as próprias obras originais não passam por um crivo, que deveria ter por objetivo apresentar, através de uma mídia mais dinâmica, o universo dessas mentes brilhantes, e não um estelionato intelectual. Queria muito poder encerrar essa análise com alguma projeção positiva, como quem busca uma luz no final do túnel, mas acredito que não tardará até essa narrativa passar por uma varredura semântica a fim de deixá-la mais aceitável para algum grupo futuro de pessoas. Não sei, mas provavelmente vai ser isso mesmo. Lucas Saguista, encerrando por aqui. Site Hater quanta trolação posta!